Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história. Emoção à flor da pele, para rir e para se emocionar. Entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 2.000 inscritos. Agradeço a sua participação. Você é nosso maior legado. Continue compartilhando nosso conteúdo. Deixe seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito. Acione o sininho para novas notificações. E, se possível, visite nossa loja. Eu sou Israel Mendonça. Estou vereador na cidade. Sou casado. Sou pai, sou avô. Nasceu onde, Israel? Eu nasci em Monte Alegre, Sergipe. Sergipe. Sou sergipano, Eu tenho uma tia que é de Monte Alegre, mas não Sergipe, Minas, né? Minas Gerais. Monte Alegre, Sergipe. Sergipe. Bacana, cara. A minha mãe era sergipana. Só que assim, eu não conheço nada de lá. Não conhece? Não, vim com 1 ano de idade. Tenho vontade de voltar lá, que meus pais, minha mãe hoje já falecida, né? Que pena. Meu pai nunca mais voltou lá. Ele falou, quando a gente fala pra ele ir pra lá, pra gente ir pra lá, pra conhecer, ele fala, de lá eu já saí. Quer dizer, ele não tem vontade de voltar. Não tem vontade de voltar pra Sergipe. De Sergipe você veio pra cá com que idade? 1 ano de idade. Porque a vida lá foi muito sofrida para os meus pais, né? Então, principalmente meu pai, né? Trabalhando na roça, então a lembrança não é muito boa. Então eles não querem ir para lá. Sim. E o lugar lá é muito carente, né? Na roça mesmo, no mato. Quantos irmãos? Nós somos em 6 irmãos. 6 irmãos. Isso, somos 6 irmãos. Você tá onde aí nessa fileira? Na fila do pão? Eu tô no quinto, sou o quinto. Você é o quinto? Aí tem meu irmão quase caçula, Isaías, né? Mas tem meu irmão caçula que é o Isaías. Bacana, cara. Bacana. Somos 6 irmãos. Rio Grande da Serra surgiu quando aí nessa trajetória sua? Você fala em que sentido? Quando você veio para Rio Grande da Serra? Sim. Em 70, eu sou nascido em 70, em 71 eu estava aqui em Rio Grande da Serra. Você veio para Rio Grande? Isso, Com 1 aninho, 2 anos? 1 ano de idade, 1 ano de idade. Você já saiu de lá, de Sergipe, e veio direto para Rio Grande? Cá, isso. Nossa, cara. Deve ter sido uma coisa... Não lembra, né? Não dá para lembrar, né? Não lembro nada de lá, nada. Então, embora tenha nascido lá em Sergipe, sua vida é Rio Grande. Eu voltei no Nordeste, mas fui para o Pernambuco, que eu fui para a cidade da minha esposa, né? Pernambuco, fui para algumas cidades lá. E como é que foi sua vida? Então, sua vida foi Rio Grande? Rio Grande da Serra. E viemos direto para Rio Grande da Serra. 1971, aí 71, você foi crescendo. Foi. Crescendo, aí vamos supor... os estudos você começou aqui tudo? Comecei assim, naquela época a gente trabalhava muito cedo, né? Sim. Meu pai criava animal, criava porco, criava cabrito. Nossa, que legal. Que época a cidade aqui era mato, né? Era como se fosse chacras aqui, né? Sim. E não tinha muitas casas, muitas residências, e meu pai aproveitava para criar animal, porque animal, como ele veio do Nordeste, veio com esse viés nordestino de animal e uma forma de poder sustentar a família, porque meu pai pegava um leitão lá, ele matava, cozinhava, fritava, colocava as banhas dentro de uma bacia de uma lata, essas latas de 18 litros de óleo, e ia fazendo aos poucos pra gente comer e se alimentar. Vendia também a carne? Vendia também. Que bacana. Pra você ter uma ideia, meu pai cozinhava, comprava milho que dá para cavalo, dava para os porcos. Sim. E desse próprio milho nós fazíamos o cuscuz para comer. Olha que bacana. Era o pão de milho, né? E não tinha essa de pãozinho francês, era o pão de milho que era o cuscuz, né? Cuscuz nordestino, né? Olha que realidade incrível, Rio Grande da Serra, né? Era fogão de lenha. Então, tu falando 7 anos, década de 70 ainda, 80 ali. 70, 71, 72. Que coisa. E aí você estudou onde aqui em Rio Grande? Eu estudei no Cassiano Ricardo. Estudei no Edmundo. Cassiano Ricardo já é a formação? Eu fiz o médio e o fundamental. Começamos porque antigamente só tinha o Cassiano Ricardo, não tinha o Edmundo ainda. Eu lembro que quando nós estávamos no Cassiano Ricardo, na metade da aula, nós fomos pro Edmundo para conhecer, saímos andando com os professores, atravessamos aquela pista que era perigosa na época, né? Aquele trevo, e fomos lá conhecer o Edmundo, que era a nossa nova
escola, né? Nova escola. Eu me lembro de ter feito turismo escolar, esse que você está falando aí, lá na onde era do Pelé, que o pessoal falava que era a fábrica do Pelé. A Elbor. Uma lama danada. Era chamada Elbor, né? Era horrível, não, né? Era lama, era terra, era de barro, não tinha asfalto, não tinha calçamento. Você é dessa época. Não tinha luz, iluminação pública. Não tinha. E era um pedaço enorme para até chegar de terra, lama. Mas era divertido, a gente brincava na rua, à vontade, bate-lata, pique-esconde, pega-pega, esconde-esconde, era muito gostoso essa época. Eu conversei aqui com seu irmão, Gilvan Mendonça, e ele falou que a trajetória política e de vida dele foi se tornando ali pela igreja, que vocês frequentavam demais a igreja. Isso. E lá na igreja, eu conheci o Gilvan numa campanha para prefeito, né? Isso. Que ele bateu no meu portão para me pedir voto. E você, como é que foi essa coisa de... Também a mesma coisa? A formação da igreja foi te levando para a política, foi te levando para essas lutas sociais? Como é que foi para você? Não, então, eu fui realmente criado na igreja de berço. Minha mãe, né, sempre foi cristã e levava a gente para a igreja. Minha mãe fazia questão de levar a gente para a igreja. Nós, na época, não tínhamos televisão, para você ter uma ideia. É verdade. Não tínhamos televisão. Para assistir televisão, você tinha que ir na casa do vizinho, na casa da tia... Alguém, um parente, mesmo porque era a opção da minha mãe não ter televisão, e não era qualquer pessoa que tinha uma televisão. Pobre era difícil. Não tinha uma televisão. Para o pobre ter uma televisão, ele teria que optar ter uma televisão, ter que pegar aquela sua única renda lá e investir numa televisão, que era caro, né? Sim. E aí éramos da igreja. Primeiro eu me espelhei no Gilvan, da questão política, né? Ele foi candidato a vereador na época, eu apoiei ele, ajudei ele, ele ganhou, foi o primeiro mandato dele. Depois ele se aventurou a ser candidato a prefeito. E aí o meu irmão, o Ademar, que é o meu segundo irmão, primeiro meu irmão Mendonça, depois o Ademar, saiu candidato a vereador na época, Gilvan prefeito, ele vereador, não ganhou as eleições, ficou como primeiro suplente. E aí ele desencantou da política, ele não quis aquilo para ele, porque ele começou a sair na rua e Rio Grande da Serra naquela época tinha muito essa questão de troca de voto, só com a dentadura, uma conta de água e luz. Então aquilo para ele foi decepcionante, então ele não quis mais. Aí foi quando eu comecei a tomar gosto pela política e desejei sair candidato a vereador com o aval da família, com o aval de Gilvan, dos meus irmãos, da minha mãe. Aí nós estamos falando de que época mais ou menos no túnel do tempo aí? Acho que 90... 80? 90, acho que não 90, acho que 90, 2000, 90 para 2000, entendeu? Entendi. Também, com quantos anos você fez a sua primeira caminhada política? Ah, não, eu já estava com a idade já avançada, eu já trabalhava na Dura, Ah, trabalhou na Dura. Eu disputei a minha primeira eleição em 2008. Na verdade, a gente engajou na política na época do Ramon, quando o Ramon saiu candidato a prefeito. Ali pelo PP. E aí como ele era cristão, evangélico, convidou a nossa família a participar, como fala a família, o Gilvan, né? O Gilvan saiu primeiro candidato junto com o Ramon, foi quando ele foi vereador. E aí nós começamos a pegar o gosto pela política a partir daí. Sim. E aí foi envolvendo aí, né? A família Mendonça é muito reconhecida na cidade por conta desse envolvimento político. Porque começou lá com meu irmão em 2000, acho que foi mais ou menos em 2000 e pouco, que meu irmão veio candidato aí. Sim. E a partir daí a gente não saímos mais da política, né? Estamos até hoje. Né? A formação foi feita aqui em Rio Grande? Mais de 20 anos, né? Ah, sim. A formação sua foi feita aqui em Rio Grande, você fez o colégio? Fiz o colégio, como eu falei, começamos primeiro no Edmundo. Sim. Não, no Cassiano Ricardo, depois fomos para o Edmundo. Depois de casado, depois de ter filhos, que eu fui fazer faculdade. Eu me formei em gestão pública pela Metodista, depois fiz uma segunda faculdade, fiz gestão ambiental pela Metodista e estou aí começando a fazer essa terceira faculdade, que é teologia, né? Teologia, Isso. Entendi. Bacana.
Gestão ambiental e gestão política. Gestão pública, é isso. Primeiro vamos lá na gestão política pública. Por que gestão que era? Pública? Por que você fez? Por que gestão pública? Porque eu já tinha interesse em disputar as eleições. Eu trabalhava na iniciativa privada, trabalhei 10 anos na Dura, né? Sim. E daí eu já militava lá, eu era cipeiro lá, já militava dentro da empresa como cipeiro, tal, brigava pelo PLR, né? Por direito dos trabalhadores dentro da Dura. E falei, por que não estudar e ir para a faculdade? E aí foi uma faculdade que eu achei que era importante todo gestor público ter, como que funciona a questão pública, né? Entendi. Não estar na política só por estar na política, mas entender, fazer parte de uma política, mas você entender como que ela funciona, né? Era um preparo, então, para o ingresso na vida política. Isso. Na Dura você entrou em que época aí? Ali depois da adolescência, já adulto, se tornando adulto? Não, já tinha uns 20 e poucos anos, já. Uns 25 anos por aí já tinha. Já era casado, já tinha filhos, já. Eu casei cedo, né? Não, casou muito cedo, né? Eu tenho 5 filhos. Meu Deus! Tenho 9 filhos. Já sou avô, tenho 9 netos. Caramba! Isso, é que eu sou ruim de data. Se você perguntar data pra mim... Nossa! Rapaz, é uma realidade. Você tem 5 filhos e já tem 9 netos. Isso. Caramba, eu senti inveja. Eu tenho uma e chorada ainda. Fiquei na Dura. Na Dura. Fiquei 10 anos lá. Essa luta, você falou assim que você começou pelas lutas de classe. Isso. Pela luta lá, você era afiliado ao sindicato, essas coisas todas? Do sindicato, porque para você fazer parte do PLR, brigar pelos direitos dos trabalhadores, da CIPA, você ser cipeiro, você tem que ser sindicalizado, né? Fazer parte do sindicato. E aquela época era interessante você fazer parte do sindicato, mesmo porque o sindicato também dava alguns benefícios, né? Você tinha um convênio, você tinha alguns benefícios, né? Você tinha advogado, se você fosse preciso, né? Fosse Entendi. Necessário. Que bacana. Essa luta de classes, essa coisa do operário, da briga por melhores condições, isso me influenciou demais. Né? A metalurgia, a Dura metalurgia. Fazer autopeças, né? A gente fazia autopeças para as montadoras. Isso o ABC é forte nisso, né? Isso. É um manto. Aqui o sindicato elegeu um presidente, por acaso é o que nós temos hoje na presidência, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que eu quero perguntar é qual a importância dos sindicatos nessa sua ideologia, nesse seu jeito de pensar, o que te levou até a fazer a faculdade de gestão? Não, na verdade não foi o sindicato em si que me levou a fazer a faculdade. O que me levou a fazer a faculdade é ser vereador. Eu tinha o desejo de disputar um pleito de vereador. Então eu falei, vou para a faculdade buscar conhecimento. Nada melhor do que você buscar o conhecimento. Mesmo porque o conhecimento ele liberta, abre a mente, né? Bacana. Esse foi um dos motivos que me levou a estudar, porque eu falei, e se fosse eu, por exemplo, qual é o candidato que eu escolheria? Um que tem estudo ou que não tem estudo? Eu escolheria um que tem estudo, um que tem preparo. Então eu falei, eu tenho que estar preparado, embora a gente entende que na política o povo não escolhe por competência, tá? A população escolhe o candidato por afinidade. Isso é perigoso. A população escolhe por afinidade. Tem afinidade a você, vou votar no Noel porque eu tenho afinidade ao Noel. Mas não porque você é estudado, porque você é PhD, porque você estudou em Harvard, Massachusetts, nada disso. É por afinidade, não é por competência. Eu vou fazer uma provocação agora. Você veja bem, a gente falou aqui, você falou sobre a questão política e você falou também sobre essa coisa do voto. Não é? Eu imagino que você, para ser cipeiro ou para fazer alguma coisa lá, você teve que pleitear o voto das pessoas que escolhessem você dentro de uma chapa. Primeiro a briga para estar dentro de uma chapa e depois a briga para ter os votos para você. E isso pelo sindicato. Sim. Junto com o sindicato. Sim. O sindicato que foi te ensinando essas coisas. Então, mas quando eu fui para o sindicato, já tinha esse desejo político. Não foi o sindicato que me descobriu. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você
já tinha uma vontade e que o sindicato apurou essa vontade. Então, que te deu condições de lutar. Isso, deixa eu te contar uma história. Era para mim fazer parte do sindicato. Se eu tivesse ido pro Partido dos Trabalhadores na época, hoje talvez eu seria um sindicalista. Eu não quis porque eu estava num determinado partido e que não era dos trabalhadores. Eles queriam que eu me desfiliasse desse determinado partido e fosse para o Partido dos Trabalhadores para que eu pudesse ingressar no sindicato. E eu não quis, só queria disputar as eleições e ser cipeiro. Para você ser cipeiro, você não precisa estar filiado em um determinado partido. Eles queriam que eu me filiasse ao Partido dos Trabalhadores, porque todo sindicalista geralmente está no Partido dos Trabalhadores, né? Você acha? Não, pelo menos na época, dentro da Dura, dos metalúrgicos, quem mandava lá era do sindicato dos metalúrgicos. Então, era o PT que mandava lá. Esse negócio da formação, que a gente ia chegar o sindicato do ABC, onde o Lula tem o berço dele, que é o PT. Não, o berço do sindicalismo, o berço da Revolução de Constituição e de República, foi ali mesmo que a gente começou a entender o que é República. Que é o Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, que é do PT. O PT, eles são petistas. Hoje são 5, 6 partidos, né? Tinha o PCdoB. Tem outros sindicatos. Não, outros partidos, outras pessoas que se envolviam com essa luta, que no final eles se uniram para poder eleger, resolveram entrar na vida política, e aí se uniram para eleger primeiro deputados, depois senadores e, por último, um presidente. Então, mas para você ter uma ideia, se eu tivesse ido para o partido, hoje eu seria um sindicalista. Estaria, mesmo se eu não estivesse na empresa, eu estaria atuando. Sim, o importante aí não é o sindicato, o importante aí é a defesa dos direitos do povo. Dos trabalhadores lá da Dura, porque de brigar primeiro, eu fui lá para ser cipeiro, que é para brigar por melhoria de segurança. A CIPA é nada mais, nada menos que segurança. Então nós brigávamos para melhoria de segurança, nos equipamentos, os EPIs, para os trabalhadores não se machucarem dentro da empresa, né? Mas já era uma briga, era uma luta. Isso, e claro, tudo, uma coisa leva a outra, né? Sim. E depois nós começamos a brigar por direitos salarial, que era a PLR, né? Entendi. Que é lucros... Vê como essa questão, hoje você é um vereador, você está vereador hoje, e você luta pelos direitos, de trazer direitos, de renovar direitos... de Rio Grande do Sul, do modo geral, né? Em uma escala educação, bem maior, saúde, óbvio, que antes você só trabalhava dentro da Dura, hoje você trabalha em um município inteiro. Então é uma escala um pouco maior. Eu estava preso dentro de uma empresa, então eu estava ali representando uma empresa, hoje eu represento uma cidade toda, né? Então a primeira eleição, vamos lá para as eleições. Foi dentro da Dura, foi da CIPA, né? Que eu fui 2 vezes cipeiro lá, né? E foi uma coisa... O cipeiro geralmente é 2 anos, né? Eu fiquei 4 anos como cipeiro lá. Te marcou? Você achou que foi legal? Foi importante, muito importante. Conseguiu muitas conquistas pessoal? Sim. E aí você resolveu ir para a gestão pública? Gestão pública. E trabalhar como legislador? Isso. Tanto que quando eu fui disputar as eleições, a primeira eleição que eu não ganhei, eu disputei trabalhando. Eu era um balizador. Eu falei, eu vou disputar as eleições. Peguei 30 dias de férias da Dura, fui pra rua e tive na época 400 votos, fiquei como primeiro suplente. Então eu gostei da coisa. Eu falei, é possível que eu consiga ser vereador. Em 2000, isso foi em 2008. Em 2011 eu pedi para ser mandado embora da Dura. Eles me mandaram, porque na época a firma estava... O que é um contrassenso, né? Quando todo mundo querendo emprego, você saindo. Isso, eu pedi para mandar embora, porque na época eles estavam mandando as pessoas embora, né? Eles estavam com um negócio de PDV, pedido de demissão voluntária, PDV, pedido de demissão voluntária. Aí eu pedi para me mandar embora na época, um ano antes, porque eu falei, eu vou um ano eu me preparo para me disputar as eleições, porque eu acreditava que eu conseguiria chegar ao pleito, e realmente eu consegui chegar ao pleito. E a primeira legislatura, quando chegou? Você foi eleito, a primeira eleição? 2012 para 2013. 2012 foi a eleição, 2013 eu comecei o mandato. Como é que foi essa sensação? Como é que foi essa descoberta? Então, a princípio você acha que você vai conseguir resolver todos os problemas da cidade. Legal. Você pensa que vai resolver o problema da população. Você pensa que você vai ser o herói. Não é bem assim, né? Os problemas são muito grandes. O cobertor é curto, né? Você arruma de um lado, mas por outro lado deixa a desejar.
Então não é fácil, não. Não é fácil. Não é. Se desencantou muito com a política? A gente vai ao passar do tempo, você vai perdendo aquele primeiro amor, né? Aquela que acha que vai fazer tudo, você sabe? Aí, na verdade, você cai na realidade. Aqui, na verdade, eu caí na realidade. A política não se faz de um momento só. A política se faz de médio, de curto, médio e longo prazo. Qual o papel do legislador? O primeiro papel é propor projetos de leis dentro da Câmara, votar os projetos do Executivo. Esse é o principal papel do legislador. Propor projetos de lei dentro da Câmara, votar os projetos do Executivo. Esse é o papel do vereador. Fiscalizar o ato do Executivo. Esse é o papel do vereador. E buscar recursos junto a um deputado estadual, deputado federal. O que eu fiz durante esses 3 mandatos, buscar recursos. Não foi muito, mas consegui ambulância, consegui agora recentemente um carro para o meio ambiente para poder fazer fiscalização, consegui equipamento para fisioterapia lá no bairro do Santa Teresa, através do deputado Luiz Fernando, que é o nosso parceiro. Essa prática da busca de dinheiro, de busca de condições, ela é relativamente nova, surgiu aqui depois da última eleição acho que foi ali entre a eleição do Lula e do Fernando Henrique, né? Começou-se a dar emendas em que o deputado federal podia ceder emendas do orçamento federal para determinadas áreas, aí isso foi crescendo. Federal, deputado estadual. Geralmente é mais deputado estadual que está próximo da gente. Os deputados federais, infelizmente, o Noel, eles vêm aqui na cidade buscar o voto, depois na verdade eles viram as costas. São poucos que olham para dentro de Rio Grande da Serra ou dentro das cidades, né? Sim. E quando olham, eles olham para cidade grande, cidades pequenas eles não dão muita importância, né? Tá. Dentro disso eu ia dizer assim, que eu fiz a provocação te perguntando qual é o papel do vereador, e você me respondeu excelente, foi cáustico aí na sua resposta, mas a pergunta veio para colar em outra, que de todos os afazeres aí do vereador, o que mais sobressai hoje, o que eu assisto todas as sessões da Câmara, por ofício, por dever, de ofício, e aí o que mais sobressai hoje não é fazer leis, não é até fiscalizar um pouco meio retrógrado, mas o que mais faz trouxe emenda. Eu trouxe emenda. É o vereador querendo gestar emenda, é o vereador dizendo que trouxe. Como é que você vê isso? Esse não é o principal papel do vereador, trazer emenda. A emenda é uma costura que você faz com o deputado estadual e deputado federal. Porque tem vereador que não traz um centavo para Rio Grande, não consegue trazer um centavo. Porque você precisa dialogar com a esfera estadual, você precisa dialogar com a esfera estadual, que são deputados estaduais e federais. Senador, esquece, nós não temos acesso a senador. Vou falar para vocês, se eu estou com 3 mandatos, não tive acesso a nenhum senador. Tive a Mara Gabrilli, mas fui lá pedir emenda. Em vez dela me mandar recurso para a cidade, ela veio falar mal da cidade. Eu não aceitei ela falar mal da minha cidade. Ela perguntou onde que estava o dinheiro da cidade de Rio Grande do Sul. Eu falei, senador, na época ela era deputada, agora é senador. Eu falei, o dinheiro de Rio Grande da Serra está em Brasília, está no Senado. Concorda? Porque se o município não buscar recursos junto a um deputado estadual, um deputado federal, junto ao governo do estado, ao governo federal, Rio Grande da Serra, nós não temos empresa, temos poucos comércios, estamos fadados ao fracasso. Rio Grande da Serra vai ficar no ostracismo por muito tempo. Eu adorei essa ideia aí esse caminho que a prosa tomou, porque eu fico olhando assim, Rio Grande da Serra hoje, e já há um bom tempo, desde da COP Rio, a gente notou lá que Rio Grande da Serra deveria ter um olhar todo especial para eles lá, para a cidade. Por quê? Porque é uma cidade que tem muitas nascentes. Muita riqueza natural. Sim, costuma-se dizer, e mais do que riqueza natural, as próprias nascentes de água. Aqui são abundantes, é raro uma cidade ter tanta água quanto o Rio Grande tem. Aqui furou um buraquinho e já sai água. Então a minha pergunta possibilidades, Rio Grande tem de muito,
Mas esse debate não chega à Câmara, não consegue se olhar para isso. O que falta para Rio Grande ter uma proposta, uma propositura que olhe as suas demandas, que olhem para as suas habilidades ou para aquilo que ela tem de melhor? O que acontece com relação à água? A água é soberania do Estado. Teria por lei nós termos o ROIT da água, mas nós não temos. Tem uma discussão na Câmara, tanto no Senado Federal, de os municípios que são produtores de água receber o ROIT, mas ainda não é a realidade de Rio Grande do Sul. Nós deveríamos, por exemplo, nós levamos águas para Itaiaçupeba, nós deveríamos receber uma contrapartida. Não é se está vendendo a água, não está vendendo a água. A água é um bem comum, é um bem público, é um bem da humanidade. Porém, a água é um bem finito. Uma hora ele vai acabar, não é infinito, é finito. Precisa preservar. Como que preserva? A nascente, a fauna, né? O entorno, preservar para não jogar. Hoje nós temos problema, na nossa nascente, que o pessoal entope as nascentes, jogam terra, entulho, sujeira. Lixo, degrada praga, isso. Faz o diabo. Essa aqui é terrível. Então, se nós tivéssemos um setor forte de fiscalização dentro de Rio Grande da Serra, do setor do meio ambiente, tivesse esse poder para poder fiscalizar a cidade. Nós temos 37 quilômetros de extensão de terra. A nossa cidade é pequena e, ao mesmo tempo, é grande em território, para poder fiscalizar. Pra você ter uma ideia, hoje a Secretaria de Meio Ambiente não tem um carro para fiscalizar. Vai ter um carro agora, que veio uma emenda do deputado Luiz Fernando, que vai ser comprado esse veículo para poder fazer essa fiscalização. 68% desse território ainda é nativo e ainda tem preservado, né? Preservado, mas se nós tivéssemos um corpo técnico dentro do meio ambiente, nós temos um pessoal hoje lá, que é o Dr. Vinícius lá, que está fazendo a questão da regulação fundiária. Ele é um camarada preparado, porém falta para ele mecanismo, falta para ele estrutura. Por exemplo, um carro é uma estrutura, porque como que o fiscal vai sem ter um veículo, certo? O fiscal precisa andar em todas as pontas. Um fiscal só não é suficiente. Tem 2 fiscal para poder fiscalizar Rio Grande da Serra todo, 37 mil quilômetros, não tem como. E essa conversa é tão interessante, e eu vou continuar nesse ponto, porque você não me respondeu ainda. O que eu perguntei existe dentro da Câmara, dentro desse seu mandato, reuniões para falar sobre isso, discussões sobre esses... Porque nada acontece da cabeça de uma pessoa. Né? Não, tem que se discutir, tem que se olhar, vocês não conseguem chegar a um estudo da cidade, olhar, viabilizar o que é a cidade? Vocês não têm esse olhar? Então, o que acontece é o seguinte, na Câmara, infelizmente, Noel, é um vereador, cada um para si, e Deus para todos. Infelizmente deveriam trabalhar em conjunto, mas infelizmente não é essa a realidade. Não é essa Existe a briga interna, que cada um quer sair pro seu nicho e não está preocupado em se reunir para poder ver a cidade como um todo. Cada um está na sua pequenez, preocupado no seu próprio umbigo. O máximo que se fala em água é dizer que essa Sabesp é o câncer do município, né? Que eu acho assim uma colocação tão fraca, tão então, ele só fala infundada, isso, então... né? Esse negócio de dizer que é um câncer do município não existe. Fizemos uma ceia na época do Claurício, em 2013, foi o primeiro mandato, 15, 16, por aí, fizemos uma ceia da Sabesp, mas não foi para frente, porque os vereadores votaram o contrário. Quer dizer, não há interesse do próprio governo, não só estou falando do governo atual, dos governos que já passaram, não há interesse de fiscalizar a própria Sabesp, porque eles têm medo, porque a soberania do Estado. Fala assim, se eu começar a fiscalizar o Estado vai começar a fechar as portas para mim. Então ele deixa o Estado um pouco que meio que... Mas isso é uma seara que pertence a vocês, não é o Executivo. O Executivo executa. Ele, no máximo, pode pedir para vocês votarem leis que facilitem a tarefa dele. Essa coisa de discutir a cidade, de olhar para a cidade, de criar os mapas da cidade, pertence à Câmara. Tanto que vocês falam e repetem toda hora que é uma casa de leis. As leis são feitas pelos senhores. Mas compete ao Executivo fiscalizar. Se o Executivo não fiscalizar, não coibir a Sabesp, por exemplo, quando vieram com os tubos aí, se a cidade, o prefeito falasse, olha, Sabesp, seguinte,
vocês têm direito de tirar a água é um bem público, porém é o seguinte, enquanto vocês não trouxerem para mim aqui o EIA-RIMA, toda a licença ambiental, vocês não vão entrar dentro da cidade. Eles deixaram entrar, porque veio o governador, é na época do Maranhão, veio o governador, qual o prefeito que vai falar não para o governador? Deixou o governador entrar, esse é o bem da verdade. Mas todos os contratos feitos pelo executivo, que eu não vou nem falar aqui da legislatura... E não tem o poder... Vocês votam, vocês dão então, mas nessa questão da água não passa pelo legislativo. É o que eu falo, o Estado tem a soberania, o Estado tem o poder. O rio está lá, o rio não é do município, o rio é da União. Entendi. Vamos lá, falando de Câmara, a gente já deu para ter uma ideia aí do que é. Como é que foi o primeiro mandato? O senhor avalia o seu primeiro mandato como? Foi uma coisa de aprendizado? Foi muito bacana? O primeiro mandato você ainda está naquele primeiro amor. É doce, né? Sim. É doce, está no primeiro amor. Uhum. Você está com aquela expectativa que vai fazer muita coisa. Sim. E aí você vai, ao longo do tempo, você vai vendo que não é bem como você anda, mas anda em passo de tartaruga. Porque o Poder Legislativo já diz, nós não executamos. Não, lógico que não. Nós não fazemos. Por mais que a gente faça umas leis, a gente vota, a gente não executa. Se o prefeito não fizer, a gente está de mão atada. Mas lá no curso de gestão pública, como é que o senhor aprendeu isso? Como é que essa coisa... Compete à Câmara, Noel, a votar. É só isso que compete a nós. E fiscalizar, a gente fiscaliza. Até onde cabe para nós fiscalizar. Até onde a gente tem o poder de fiscalizar. E um outro, sim, o que eu discuto muito, falta também para os vereadores, mecanismo para poder fazer a fiscalização. Os vereadores fazem fiscalização, mas fiscalização com qual competência, com qual capacidade de fazer fiscalização? Você tem formação, você é engenheiro ambiental, você é engenheiro civil, de construção, qual é a sua área de atuação? Se você não tem na Câmara, por isso eu discuto que na Câmara deveria ter esses técnicos dentro da Câmara para auxiliar os vereadores, uma vez que os vereadores não precisam ter esse conhecimento para ser vereador, certo? Sim, lógico. Porque eu já falei, não é por competência, não é por capacidade. Sim. É porque é por liderança. Né? Eu acho que é por liderança. Isso. A gente não fala muito, mas precisa começar a falar, é por liderança. Então você vira líder daquele grupo, igual acontecia lá na sua CIPA, e aí você vira líder daquele grupo e você vai representá-lo. Então. Agora, eu discordo assim, lá dentro do regimento interno da Câmara, dentro do município, do Conceito Geral de Município, é de vocês o estudo. É vocês que tem que fazer, passa pela Câmara o estudo. Não adianta, por exemplo, assim, um prefeito chegar aqui, igual a celeuma que nós temos hoje com a estação rodoviária, que muitos dizem que aquele terreno não era nem para ser, mas o prefeito fez um estudo. Mas, poxa, envia para a Câmara vai e ela tem que estudar também, ela tem que ver a viabilidade. E aí você fala assim, mas eu não tenho formação. Mas você tem a condição de fazer parcerias. Da mesma jeito que você vai até o governo federal, até um senador, até um vereador não, mas um deputado estadual, até o governador, você também pode ir às redes de educação, universidades, institutos, e tratar de fazer essa coligação para criar o estudo. Para que em cima daquele estudo vocês possam arregimentar e trazer a lei, que vai orientar o executivo a fazer. Mas quando vocês jogam essa responsabilidade para o executivo, aí é o executivo que tem que fazer tudo, entendeu? Por exemplo, se for na área do turismo, quem tem que fazer o plano municipal de turismo é o próprio executivo. É ele que tem que fomentar o turismo. Nós, vereadores, estamos para fiscalizar, propor, auxiliar, ajudar, mas não é o poder legislativo que executa, que vai fazer, entende? Eu vou discordar, né? O estudo sempre começa por vocês. Por quê? Porque no final das contas, tudo vai para a mão de vocês e vocês vão votar a favor.
o prefeito não tem essa autonomia de dizer, não, eu vou fazer isso e acabou. Não, passa por vocês. Mas nem Só tudo, que assim, você lembra de uma legislatura... Nem tudo passa na Câmara. Tem coisas que é direto do Executivo, uma canetada do Executivo. Tem coisas que não é necessariamente passar pela Câmara. Aí cabe ao líder do governo fazer o que vai passar para a Câmara? Onde tem despesa, onde tem receita, isso passa pela Câmara, isso sim nós votamos. Mas nesse caso, quando é uma cooperação entre o governo do Estado e o município, é a Prefeitura e o Estado. Então a Câmara não tem influência. Nós tentamos, eu lembro na época, era o Clesson, nós tentamos na época coibir a Sabesp de entrar, de fazer, colocar os tubos, mas nós não tivemos força para poder parar. Não é parar, não, vocês não vão pegar água, mas não, faça primeiro o estudo, entrega os projetos, entrega as licenças, mas não, eles fizeram, depois foram fazendo as licenças, aí foram alinhando o rio que era serpenteado, foram tirando o mercúrio, metais pesados dentro do rio, jogando para cima, porque quando você mexe no rio, que nosso rio, você sabe que é contaminado pela própria Solve. Você vê, nós temos um problema grande que é a antiga Solve, que hoje não é mais Solve, né? Que jogava produtos químicos dentro da água. A gente sabe disso aí, que volta e meia tem peixes que morrem, as garças. E hoje mais ainda, porque hoje não é a Solve, né? Esgoto, né? Hoje o poluidor é o próprio cidadão, e o esgoto, com suas fezes, o esgoto. Porque a própria Sabesp não consegue coletar 100% do esgoto de Rio Grande da Serra. Eles têm pressa para tirar água, mas não tem pressa para tirar o esgoto. Não é só em Rio Grande, nós tivemos que no estado, isso aí acontece no país inteiro, né? Mas porque também as câmaras não legislam por esse lado. Em algumas até eles conseguem fazer estudos e tal, mas em muitas outras o legislador ele continua raso, ele continua naquela formação rasa, como acontece em Rio Grande da Serra. Mas se a primeira foi legal, foi um estudo e tal, a segunda legislatura já foi um pouquinho mais pesada? A gente já tinha experiência, né? Você já sabia o que fazer, não ficava só expectativa e olhando para ver o que ia fazer, já tínhamos a noção. Foi na segunda que você teve a primeira experiência em ser um executivo e sair da Câmara para ir para na segunda uma secretaria? Eu tive o convite de ser secretário e falei, por que não? Eu tenho conhecimento, eu tenho o canudo, o que impede de eu ser secretário de assistência social? Nós já tinha essa viés assistente social, então falei, por que não na área social? E aí nós aceitamos esse desafio de ser secretário de assistência social. E qual foi a grande diferença do executivo para o legislador que o senhor sentiu aí? Já que o senhor passou por os dois... A gente executa, né? Na época nós tínhamos problema lá na Casa Abriga com as crianças, os adolescentes, que a casa estava judicializada, eu consegui resolver o problema da Casa Abriga. Nós tínhamos o problema da questão da mulher, de violência contra a mulher, nós precisamos resolver bastante coisas. Sim. Entendeu? Então, para nós foi satisfatório você poder executar. E eu executei, eu fiz. Nós tínhamos lá os nossos assistentes sociais, os nossos técnicos saíam para a rua com os carros totalmente sucateados, que era Kombi, velha e tal. A gente conseguiu carros novos para poder elas terem dignidade de poder ir para a rua, fazer as visitas. Hoje, se você for na assistência social, está bem estruturada, anda com suas próprias pernas. É algo que funciona. Funciona. Bacana. O CRAS, o CREAS. Aí vieram as eleições e a pandemia. Como é que foi a pandemia para o senhor? A pandemia foi terrível, né? O problema maior da pandemia é a gente perdeu nossos entes queridos, né? Sim. Nossos familiares, perdemos famílias. Não próximo, graças a Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós não sofremos com a pandemia, mas tive tios próximos, primos que morreram, né, de Covid. Foi muito triste. E você não poder fazer nada, não poder nem ir no velório, não poder nem sepultar o seu ente querido, isso é muito triste, né? Essa é uma pergunta recorrente, faço a quase todos que passam por aqui. Na pandemia, a gente achou que a humanidade sairia dessa, sempre acreditamos que sairíamos, melhor, né? Um pouco melhor, né? Mas o que o senhor acha? Qual é a sua visão? Saímos melhor ou pioramos muito? Tem um estudo que diz o seguinte, que pós-pandemia o ser humano ia sair pior. Por que pior? Ele ia querer fazer tudo aquilo que ele não fez na pandemia. Não vou falar que é só de ruim, não. Que bom, que ruim. Né? Aquilo que ele não fez na pandemia, que ele não aproveitou, ele vai querer aproveitar agora. Achando que, quem sabe, vai vir uma outra pandemia e eu não vou ter o privilégio de poder desfrutar
Então tem um estudo que o ser humano, na verdade, Não evoluiu ali, é incorrigível, não evoluiu. E aí uma eleição dentro da pandemia? Foi terrível, foi difícil, com máscara, com distanciamento. Como que você faz? Porque política você faz, principalmente para vereador, é no tete a tete, é nas casas, pessoas idosas a gente não pôde visitar. Então foi bastante difícil, né? Não foi fácil. Mas nós vencemos. Sim. Eu imagino que o grupo do senhor, do seu irmão, o grupo Mendonça, esse grupo é um grupo forte, mas teve alguns contratempos aí, né? O senhor saiu do apoio ao Maranhão. Isso. Para partir para o apoio ao Claudinho da Geladeira. Porque nós acreditávamos como o Claudinho vinha em 3 eleições, com mudança, com coisas diferentes, com nova, nós achávamos que era a época de mudar, mas infelizmente não foi isso que nós... Tinha um cansaço dos 4 anos de Kiko, dos 8 anos de Kiko, mais 8 anos de... e promessas que não foram cumpridas, né? Promessas que não foram cumpridas, e achamos que no final do governo Maranhão ele deixou muito a desejar, né? Então, por isso que nós não continuamos com o governo do Maranhão, que seria, no caso, a Marilson, que não seria mais ele, né? Seria Marilson, mas nós entendemos que naquela época era a época de mudar, de não continuar mais com aquele governo do Kiko e de Maranhão. Desse grupo que até então era o mesmo grupo do Kiko. Isso, 16 anos, eles ficaram por 16 anos no poder, né? Nós achamos que agora era a hora da alternância, é a hora de mudar, porque chega uma hora que tem que mudar. Entendi. Ficar o mesmo, as coisas não acontecem, acho que tem que ousar e mudar. Sim. E isso o senhor considera como uma traição? Muita gente em Rio Grande fala que é uma traição. Foi a primeira das traições dos Mendonça. Primeira traição ao Maranhão. O senhor concorda com isso? Não, porque ele não é minha mulher para mim. Ele não é minha mulher para mim trair. Eu não considero como traição. Mesmo porque quem nos elege é o povo. E o povo mostrou que nós tínhamos competência e condições de voltar ao pleito, tanto que eu voltei a ser vereador novamente. Mesmo estando secretário, mesmo estando na base do Gabriel Maranhão, e nós fomos o fiel da balança do Claudinho da Geladeira. Sim. Entendeu? Nós fomos o fiel, porque ele ganhou por 400 votos de diferença. Sim. A nossa chapa deu 1.915 votos. Fomos a diferença para eleger o Claudinho da Geladeira. Então vamos lá, vocês pularam de palanque. Isso. Saíram do palanque da Marilza, que era Maranhão, e foram para o palanque do Claudinho da Geladeira. Isso, mesmo porque eu não acreditava na candidata que o Maranhão estava impondo. Eu não acreditava na candidata. Acho que ninguém, porque ela saiu, mesmo com a máquina, a Marilza penou um terceiro lugar. Como é que o senhor viu isso? Quer dizer, o senhor estava do outro lado, deve ter sido uma vitória, né? Então, você vê, a população queria mudança de fato. Você vê como que é. Não só eu queria a mudança. A população queria a mudança, que fez a mudança. Sim. Que ela ficou em terceiro lugar, nem em segundo eles ficaram. Nem em segundo lugar. E em segundo lugar ficou o grande candidato agora da nova eleição que vai acontecer esse ano, que é o Auriani. Akira Auriani. E ele foi uma surpresa terrível, porque por 300 votos, o senhor acabou de falar, ele não ganhou. Então, ele pode se dizer que saiu vencedor daquele pleito lá. Sim. Não ganhou, mas saiu vencedor. Foi o moral, né? Tem eleição, eu digo assim, tem eleição que você perde ganhando, e tem umas que você ganha perdendo. Então ele perdeu ganhando, né? Aí, esse palanque que o senhor fez parte do Claudinho da Geladeira, era um palanque fadado a se desintegrar, né? Não imaginava que seria tanto, né? O senhor não imaginava, não tinha essa imaginação. O problema é que na política, Noel, você tem que honrar os compromissos, você precisa ter palavra. E o que faltou no Claudinho da Geladeira foi palavra. Compromissos, você honra. Se você tem compromisso, você assumiu compromisso com determinado grupo A, B, C, você tem que honrar aqueles compromissos. Foi isso que o Kiko sempre fez, foi isso que o Maranhão sempre fez, ou sempre fizeram. Eu fiz essa mesma pergunta pro Gilvão, seu irmão. Essa foi a segunda saída. Vocês saíram do palanque, do Claudinho da Geladeira, e foram, segundo o Gilvão, foram os primeiros a sair. Do Geladeira? Do Geladeira. Não, nós não fomos os primeiros, eu fui o último a sair. Ah, é? Fui o último a sair. Tem uma desavença entre um e o outro, hein? Mas por que saíram?
Porque é o seguinte, ele não honrou os compromissos que tinha com a gente. Nós, por exemplo, meu irmão era secretário de Desenvolvimento Econômico, certo? Eu estava na Secretaria de Assistência Social. O compromisso era que o meu irmão continuaria secretário e não honrou os compromissos. E por vários fatores, desonrava a gente, chamando de vagabundo. Não, isso, a cidade inteira tem histórias e mais histórias. Então, e o relato do Claudinho, as falas dele... Tudo foi levando... E aí nos convidaram para fazer parte da cassação e nós aceitamos e realmente eu fiz parte da cassação. E não nego que eu fiz, não. A cassação do Claudinho da Geladeira, com vocês saindo, tal, você tem ideia de que vocês são bastante responsáveis por isso. Claro, é um ato político, né? Quando vocês fizeram esse ato de sair... Impeachment faz parte da política, tanto que os caras ficam tentando impeachment presidente, governador. Cabe agora à Câmara ter a maioria para fazer isso ou não. Nós tínhamos a maioria descontente. Infelizmente o Claudinho da Geladeira não soube trabalhar a Câmara, né? Entendo. Ele não conseguiu fazer nem a presidência da Câmara, na verdade. Ele deixou a Deus dará, né? Faltou experiência para ele, faltou experiência, né? Houve o impeachment, foi impeachmentado 2 vezes, saiu. E agora na composição dos novos agora, entrou a Penha Fumagalli para o executivo. E vocês são parceiros dela. Sim. Hoje você se considera, você olha para o governo da Penha, base de governo. Sim. Você se considera esse governo o quê? Como? É um bom governo? É um governo regular? É um governo que tem percalços? Então, ela pegou aí na metade do mandato. 1 ano e meio, ela está 1 ano e meio, não tem 2 anos de mandato. Então, para você querer resolver as questões burocráticas, resolver os problemas de saúde, de educação, em 1 ano e meio é muito difícil. Mas teve um avanço, mas precisa melhorar bastante, precisa melhorar. Como Sim. Qualquer outro governo que entrar aí vai precisar melhorar. Nada é perfeito, né? Nada Tudo tem que ser aperfeiçoado sempre. Nada é tão bom que não possa melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar. Sim, boa, essa usou a palavra interessante. Nada é tão bom que não possa melhorar. Eu vejo as discussões da Câmara sempre muito acaloradas quando o senhor entra. E agora a gente vai ficar um papo aqui meio complicado, né? Eu vejo que o senhor acalora demais. É difícil... Você acha que eu acaloro? Eu acho que você fica bem nervoso mesmo, você fica bem nervoso, mas entenda a sua posição. Você acha que... A gente quer acertar, né, Noel? A gente quer acertar, quer que as coisas aconteçam e às vezes não acontece como a gente quer e a gente fica meio bravo. O senhor, como vereador de 3º mandato, o senhor é acusado disso. Várias vezes, não só um vereador, tem um vereador em síntese aí que faz bastante acusações, mas tem um grupo que apoia o Claudinho que quase todos eles falam a mesma coisa. Primeiro é que vocês lotearam para poder ser a favor da Penha Fumagalli, vocês lotearam a prefeitura, os cargos da prefeitura. Eu, em particular, não loteei nada. Eu não sou dono de nada, não sou prefeito para lotear. Se alguém loteou, é o prefeito. Eu não loteei nada. Entendeu? Eu não sou dono de nada, eu sou dono do meu mandato. Sim. Mandato. E aí é difícil para o senhor ouvir dentro da Câmara, dentro da Casa de Lei, um vereador xingar a Câmara de corrupta, de vendida, de que essa Câmara se vendeu, que loteou tudo. É difícil para o senhor? 3 mandatos nas costas chato, né? É chato isso. Porque falar é fácil, agora você precisa provar, poxa vida. Então, cria mecanismo para prender os vereadores, entendeu? Não, o mecanismo já tem, né? Então prenda, então, se os caras são corruptos. Se eles têm a prova, ele tem a prova, né? Então, se tem a prova, tem a frase que diz que o ônus da prova cabe a quem acusa. No direito, né? O ônus da prova cabe a quem acusa. Se ele está acusando, então ele deve. Sim, a Constituição, na sua 3ª, embora não funciona bem assim, né? Muitas vezes você tem que se defender das acusações infundadas, muitas das vezes, né? E aí, nesse calor, o senhor fica muito... Fico, né, meu? Porque eu me considero uma pessoa honesta, Noel. Eu não tenho nada mais do que o meu salário permite. Entendeu? Se você... Outro dia, o rapaz foi na minha casa, que está cuidando das minhas redes sociais, ele falou o seguinte: puxa vida, eu achei que você vinha aqui tinha uma piscina, achei que eu fosse na casa achar uma piscina, achei que tinha uma mansão, morasse numa mansão.
Falei, meu amigo, o salário que o vereador ganha, só se ele roubar. E outra, Rio Grande da Serra, qual é o vereador que tem mecanismo para estar roubando? Roubar da onde que ele vai tirar? Vai tirar da onde que o vereador vai roubar dentro de Rio Grande da Serra? Mas as acusações... Então, tá lá nas notas taquigráficas, se vocês gravaram. As palavras são jogadas ao vento. Aí o camarada fala o que quer. Ele acha que ele tem imunidade ali dentro do parlamento, ele acha que tem imunidade, pode falar o que quer, mas não é bem verdade. Lógico que não. Não é bem verdade. É que a gente que é acusado, se eu entrar com processo, custo-benefício, eu não tenho dinheiro para pagar a custa de um processo, eu não tenho dinheiro para isso. Os vereadores não têm, e eles sabem disso. Quanto custa uma custa de um processo? 5 mil, 10 mil para você, para o cara te fazer uma defesa para você, uma lauda de defesa, 5, 10 mil reais. Então o vereador não tem dinheiro para pagar advogado. É por isso que eles fazem isso, viu, Noel? Porque sabe que o vereador é um réis mortal, não tem recurso para poder... Recurso o vereador tem, né? Mas aí precisa... Eu até perguntei aqui pro Marcelo. O Marcelo esteve aqui sentado aí onde você está, e perguntei para ele, a mesma coisa que eu perguntei para o senhor aqui, do loteamento dos cargos, até citei a namorada dele, o esposa, e ele ficou revoltadíssimo, ficou muito nervoso, falou que não, que ela está lá pela competência dela, e etc e tal, mas eu falei, não é a questão, eu não estou medindo aqui competência, eu estou falando que o vereador fala, e quase sempre fala, quase todas as sessões ele fala isso. E eu perguntei para ele, por que se a Câmara não gosta, porque a atitude tem que ser tomada pela Câmara. Se eu veja bem, nós no governo federal, nós cobramos a Câmara. Por que a Câmara não toma posição sobre aqueles deputados bolsonaristas que acusam todo mundo a toda hora e a todo momento? Então a Câmara, não, olha... Acusações infundadas, sim, né? Aí o cara faz abre um processo de impeachment para esse cara, e vai se votar e todos votam. A justificativa do Marcelo foi que vocês não são unidos para tirar ninguém. Eu falei para você aqui no programa, falei que a Câmara não é unida, eu falei isso para você. Sim. Então você acha que... Como é que o senhor avalia essa Câmara? Essa que está hoje, que atura um grupo que não só ofende a própria Câmara, como ofende o Executivo e ofende a cidade. Tem falas desse senhor dizendo que a prefeita abre as pernas, que é uma coisa... nossa, isso é muito... Que o vereador tá mamando na teta da prefeita. Ele falou essas frases aí. Frases horrorosas. O vereador Marcelo Akira. E vocês não conseguem criar hegemonia... Porque é 9 contra 5. Quando ele fez a acusação contra a minha pessoa, eu criei o código de ética. Não sei se você sabe disso. Criei o código de ética e entrei com a cassação contra ele. Eu tive 4 votos favoráveis, 4 votos contrários, que foi ele mais os 3 amigos dele, e 3 vereadores se abstiveram de cassar ele. Era para ele ser cassado. Nossa. Precisa de 9 votos para caçar um vereador. E vocês não têm os 9 votos do impeachment? Não tem. Que são esses 9 votos do impeachment que mais falam. Tem vereador que não é a favor da cassação de vereadores. Eles acham que se caçar um vereador há precedente para caçar outro e outro e outro e outro e outro. E realmente é uma realidade. Hoje caçou um prefeito. Para caçar o segundo, o terceiro, o quarto, não é difícil. Porque se houve precedente, o caminho já está aberto. Sabe-se como que é os meandros. Sabe como fazer para ir até a cassação. Mas esse é o medo? Saber como fazer? Eu, em particular, eu falei... Que medo é esse? Eu falei, hoje eu não entro mais com nenhuma cassação contra o Marcelo Akira. É o Marcelo Akira. Eu vou falar o nome porque eu vou dar nomes pro vereador, porque eu costumo dar nome. Eu não fico falando, jogando conversa fora. Palavra aos ventos. Eu entrei com a cassação contra ele. Só que eu tive 4 votos favoráveis somente. Sim. E 3 abstiveram e 4 contrários. Eu gostaria de entender o medo. Porque qual o medo que se tem? Também não sei qual é o motivo. Porque eu acho assim... Não sei qual o motivo que levou os vereadores a não votar favorável. É uma questão... Talvez os vereadores gostam daquele circo lá. Talvez eles acham que... Acho que isso traz voto, que isso sei traz... lá. Bom, o Marcelo Akira,
Ou tem medo do Marcelo Akira, não sei. Sim, ele é uma pessoa bastante atuante nas redes sociais. Ou pelo menos as pessoas vão lá, gostam do Big Brother, gostam da briga. O povo gosta disso. Gosta, o povo adora isso. E talvez isso o faça. Mas isso não é um ambiente do país. Já não hora que essas colocações dele não são exatamente iguais a do Bolsonaro, a do... um deputado federal lá do Bolsonaro também. Como eu falei lá que foi caçado. Então, uma hora ele vai se enrolar sozinho. Noel, para fazer maldade, por maldade, eu jamais vou fazer maldade por alguém. Mesmo porque eu também não tenho dinheiro para ficar pagando advogado para poder entrar na justiça contra vereador. Porque você precisa ter dinheiro. Primeiro que você precisa ter dinheiro. Para poder caçar um vereador, precisa ter dinheiro. Precisa. Qual é o advogado que vai entrar sem ter dinheiro, sem você pagar para ele, para caçar um vereador? Ele não vai querer se meter nesse ângulo. Você tem que pagar. Porque você tem que fazer as peças. Então, vereador, aí eu vou perguntar. Não é só caçar, tá caçado e acabou. Você tem que fazer o processo. O processo parte. O vereador não tem competência nenhuma de montar processo. É um advogado que tem que montar o processo para poder caçar. Então, mas você parte do princípio que os senhores fazem as leis. Sim. Então, o que um povo, por exemplo, vai pensar de uma fala como essa do senhor? Eu preciso dos 9 votos dos vereadores, preciso do voto dos 9 Sim, mas o que eu vou pensar se o senhor diz assim, eu não tenho... Presta bem atenção. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Como é que o povo vai pensar? Por que você não tem dinheiro? Se você é que faz as leis. Se você tem as competências lá, e é justo que vote 4 contra, 9 a favor, isso é justo porque é vocês. Agora, uma Câmara inteira, não é só a figura do Israel Mendes. Eu falo pro dinheiro para poder estar ficar processando, porque... Não, mas você já tem o efeito da Câmara, você está lá, tem as notas taquigráficas, tem os vídeos que são postados na internet, tá tudo lá. Você tem que juntar tudo isso aí. Se o vereador tem medo, óbvio, não vai fazer, né? Porque aí tem precedentes estranhos aí do precedentes. Porque uma única vez que eu consegui fazer isso, eu tive voto contrário, eu não tive voto suficiente para caçar. Então eu não vou fazer mais porque é desgaste, é desnecessário, entendeu? À toa. Bacana. Cara, você até elucidou aí, mas eu vejo que as suas colocações são realmente sempre muito... O senhor fica nervoso, até gagueja, porque deve ser muito revoltante a pessoa tá fazendo algo... Não é que eu nervoso, é a minha forma de falar. Eu tenho essa forma e as pessoas falam, parece que você está sempre nervoso. Mas é a minha forma de falar, né? Parece que eu estou nervoso, parece que eu estou agitado, né? Eu sou agitado mesmo, né? Ligado no 360. Sim. Bacana. Fora isso, esse mandato agora foi um mandato muito difícil, né? Foi. Por envolvimento das redes sociais. E mesmo por conta da cassação foi um desgaste pra gente, porque não é bom você caçar um prefeito eleito pelo povo. Falar que isso é bom, isso não é bom. Só que assim, também é uma coisa que eu não me arrependo de ter feito, não. Por tudo que ele fez pela cidade, de ruim pela cidade, sim, pelo agravo que ele fez à minha pessoa, eu achei que não me arrependo, não. O voto do povo é importante. Ele é fundamental na democracia. Mas é fundamental na democracia o respeito às leis, o respeito aos códigos de ética e de conduta. É bom que se diga isso. Aliás, nós só chegamos à democracia do voto pelo respeito à ética e à conduta. Esse conjunto de valores é que faz tudo. Se o senhor chega aqui para mim e diz assim, não, eu não posso porque foi votado pelo povo, não existe isso. Porque todos erram e o povo erra. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz dele, é a coisa mais mentirosa do mundo. É verdade. Não é? E mesmo o processo, por mais que se tente, o processo ainda é viciado, sim. Muita gente vende o seu voto por favor ou por dentadura. Isso acontece hoje. Muita gente pode dizer que não, no seu núcleo social. Por um óculos. Não é verdade? Se encantou da política, diz aí. Muitos dizem que por droga. Estou precisando de um óculos aqui, estou precisando de uma dentadura. Muitos dizem que por droga. Existem comentários e mais comentários que a gente cita e que é preciso fazer essa relevância. Mas o papel de vocês é mostrar que, primeiro, ser vereador é um cargo de liderança e é um cargo que exige ética e responsabilidade. Quando alguém chega lá e detona a própria Câmara, esse é o maior crime que ele faz. O maior crime que o Akira faz é não respeitar nem a si mesmo, porque ele faz parte da Câmara.
Ele não conhece a liturgia do próprio cargo dele. Na verdade, ele Sim. não conhece a liturgia do próprio cargo dele. Então, dizer isso pro Akira é uma coisa, mas é obrigação de vocês dizer isso ao povo. Porque se o direito do povo é exercido porque os senhores está lá. É a ética que o diz e é a moral que o diz. Dito isso, vamos fazer aqui um breve relato aí desse mandato do senhor lá, fora essas contraditórios aí, essas coisas do Akira. O que o senhor pode destacar de legal, que foi positivo, que está sendo positivo nessa legislatura, para o senhor, então, principalmente? O que eu destaco, as emendas que eu consegui trazer, uma emenda que eu trouxe para aquisição de equipamento de fisioterapia através do deputado Luiz Fernando para o UBS do Santa Teresa, achei positivo. Essa última emenda que está sendo feita através do deputado Luiz Fernando para a aquisição de um veículo para o meio ambiente, fazer fiscalização, uma coisa positiva. E também, se você for lá na Vila Conde, a Vila Conde está toda asfaltada. Se você for lá na rua São Paulo, está asfaltada. Se você for lá na rua Santa Teresa, está asfaltada. Então tem várias obras dentro da cidade, mesmo a rodoviária em Passo Tartaruga, mas está sendo levantada. Tudo isso faz parte desse mandato, dessa legislatura que nós participamos. Embora nós não executamos as obras, mas nós votamos os recursos para ser executadas essas obras. Então isso é favorável dentro do mandato. Quando o senhor começou lá no primeiro mandato, o senhor lembra quantas UBS tinha em Rio Grande da Serra? Na verdade, já tinham todas as UBS no Rio Grande da Serra. Aquelas foram, uma delas reformada, ampliada, mas já existia. Acho que só não tinha aqui da São João, que é nova, é recente, né? Foi alugado, é um prédio até alugado. Até Sim. Hoje não é prédio próprio. No seu mandato? Isso. Se eu não me engano, os mandatos do Kiko fez muitas... tinha da Vila Lopes, tinha do centro, que era... O pessoal, a maioria ia para o centro... não tinha lá porque todo prefeito, até por força de lei, toda vila você tem que ter uma unidade básica de saúde, né? A população não pode se deslocar muito longo o espaço para poder ser atendido, né? Mesma coisa são as EMEB, toda vila tem que ter uma EMEB para as crianças não poder se deslocar, os pais não se deslocarem por muito longo, né? O espaço de tempo, né? Eu moro muito tempo aqui, eu vi que nas últimas 2 décadas a cidade mudou demais. Mudou, ela cresceu, é que assim, as pessoas vão se acostumando também com o crescimento e achando que é pouco, né? Sim, mas é uma coisa que a gente não pode dizer que não tem. Hoje a população está reclamando do semáforo, estão reclamando de zona azul, quer dizer, estão reclamando do crescimento. Quando a cidade vai crescendo e desenvolvendo, também começa a vir as taxas, as cobranças. É ou não é? Com certeza. Tem o bônus, mas tem os ônus também. Tem os ônus, com certeza. Entendeu? A gente já vai para 1 hora de vídeo aqui. O senhor queria só ficar meia hora, mas ela viu como teve assunto. Bacana. Eu vou abrir aqui, antes de agradecer ao senhor, muito obrigado por o senhor estar aqui. Noel, por ter e vou abrir para o senhor fazer as suas considerações finais aí. Quero agradecer a você, Noel, muito obrigado por ter abrido o espaço do programa. Agradecer a população de Rio Grande da Serra, as pessoas que estão ao alcance desse programa. Dizer também que a gente está à disposição, nosso mandato, população, porque quando a gente é eleito por uma parcela da população, certo? Você precisa aí de 1,5% da população, dos votos da população. Mas depois que você é eleito, você é vereador de toda uma cidade. Então, toda uma cidade. Toda a população que precisar do nosso trabalho enquanto vereador, aquilo que tiver ao meu alcance, eu me coloco à disposição da população e deixar um abraço para a população e dizer que é satisfatório poder estar no cargo de vereador, poder servir a população. Bacana. É uma missão difícil, mas uma coisa que eu escolhi, né? Um dia que a gente não quiser mais, você sai da política e vai procurar fazer outra coisa, como eu sempre fiz, né? Trabalhei 10 anos no supermercado Serrano, trabalhei 10 anos na Dura, então eu sempre trabalhei. Então, eu só fui vereador, não fui só vereador, já trabalhei em empresas, né? Iniciativa privada, então eu conheço os dois lados, né? Da moeda, isso também é verdade. Então me coloco à disposição sempre da população naquilo que a gente puder estar ajudando. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, obrigado. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos
Se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.